Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa. E a gente vai relembrar um pouquinho sobre as práticas corporais de aventura. Quais os objetivos? O objetivo é que vocês consigam relembrar algumas práticas corporais de aventura e também classificar e categorizar tais práticas. Vamos para algumas perguntas? Você se lembra o que são práticas corporais de aventura? Tem que lembrar, né? O que são as práticas corporais de aventura? Pense alguma aí. Consegue recordar suas classificações? Como que elas são classificadas? E você, já praticou alguma daquela aula para hoje? Praticou alguma prática corporal de aventura? Vamos lá. Definindo, então, de uma maneira mais sucinta, são atividades físicas corporais que se realizam em contato direto com a natureza. É claro que a gente encontra várias definições sobre práticas corporais de aventura. A professora trouxe uma bem sucinta para ficar gravada aí na cabeça de vocês. E quais são as classificações? Lembra que eu perguntei agora há pouco quais são as classificações? Então vamos ver quais são elas. A gente pode definir assim, como práticas corporais de aventura da natureza e práticas corporais de aventuras urbanas. Tá? Então, essas duas classificações. Ou então, existe uma outra classificação que esse autor aqui, né, o Vinha, em 2001, ele classificou da seguinte forma: de acordo com o local em que você está praticando. Meio aquático, aéreo, terrestre e urbano. Então, estão vendo que é diferente. Vocês podem observar aqui, ó. A primeira com relação à classificação da natureza e urbanas. Aqui ele já dividiu um pouco a questão da natureza, né? Colocou aquáticos, aéreos, terrestres e urbanos. Tá? Mas tudo bem, é uma forma só da gente conseguir classificar e dividir elas de alguma forma. Agora a gente vai ver várias, para vocês não esquecerem mais e vocês conseguirem identificar e tentem diferenciar uma da outra. Vocês vão ver que algumas são muito próximas, mas existem alguns elementos que são diferentes, que os diferem. Então, a gente tem aqui o mergulho, que é submergir com ou sem um aparato de respiração. Então, é o ato de você submergir, né, com ou sem um aparato de respiração. Pode ser aquela ajuda do oxigênio, ou então um aparato de respiração, o snorkel, né, ou então sem nada, sem o aparato. Aqui a gente tem o cliff diving, que é mergulhar na água de grandes alturas. Então, você vai num penhasco, né, uma montanha, um lugar alto, como na imagem, e você pula, né? Você vai fazer um mergulho, tá? O boia cross, que é descer corredeiras, córregos e rios em uma boia inflável. Então, quem mora próximo a Morretes, a gente tem o boia cross, bem conhecido. Não só Morretes, essa imagem aqui é em Bonito, tá? As pessoas elas colocam todo esse aparato de proteção e descem as corredeiras e os rios com uma boia inflável. Muitas vezes, professora, não é o meu, lá onde eu moro é só uma parte do pneu do caminhão, né? Então não tem problema. Mas a ideia é a mesma, é o boia cross que você está fazendo. O bodyboard, que é uma prancha que desliza na superfície da onda. Eu quero que vocês visualizem o slide e observem a característica dessa prancha. Ela é diferente, ela parece quadrada, mas não é, ela tem umas pontinhas ali. Mas ela é bem diferente de uma prancha de surf. E aí o surf, que é deslizar em pé na prancha de surf na superfície da água. Aqui o nosso atleta brasileiro, Gabriel Medina, fazendo uma manobra com a sua prancha ali, deslizando, né, sobre a superfície da água. Como vimos, tem vários tipos de manobras também. O kitesurf, que é prancha para voar e deslizar sobre a água. Então, aqui está o kitesurf, ó. Tá vendo que a prancha é diferente ainda das duas que a gente viu no slide anterior. E aí ele utiliza essa espécie de pipa, né, raia, depende de onde vocês moram, que o vento vai fazer com que você consiga fazer manobras, né, aéreas aí. A canoagem, que é uma pequena embarcação a remos, e a canoagem também pode servir como lazer, transporte e também competições. Existem vários tipos, né? A canoagem existem várias classificações também, divisões. E aqui está uma delas, tá? Aqui ele está descendo
uma espécie de uma cachoeira super alta. O rafting, que é a descida em corredeiras com botes infláveis. Então, aqui ele está descendo com caiaque, aqui você pode ver que eles estão com um bote. Essa prática é muito procurada também pelas pessoas que, no verão, principalmente, né, que molha tudo, se molha inteiro. Sempre vocês podem verificar que estão com equipamento de proteção, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A natureza, a gente não pode duvidar dela nunca, né? Windsurf, que é uma prancha à vela, então é como se eu pegasse uma prancha e colocasse uma vela ali em cima. Ó. Também é utilizada para fazer várias manobras, que aproveita o ar, né, o vento, para fazer tais manobras. E o stand-up paddle, que é na água ficar em pé em uma prancha com auxílio de remos. Isso a gente vê muito na praia também, né, no litoral. Não só no litoral, mas a gente vê bastante no litoral. Porque ela é uma prática mais fácil. Pode ver que a prancha ela é maior, ela é mais larga, então é difícil dela virar. A prancha de surf ela é menorzinha. Então aí eles conseguem ficar bem em pé, bem equilibrados ali e utilizar esse remo para conhecer o lugar, né, um local diferente. Muito bacana. O wakeboard, que é uma lancha que puxa uma prancha. Então ela parece um snowboard. Então vocês podem ver que a prancha ela é diferente, ali ele coloca os pés ali, encaixa os pés e faz os movimentos em cima dessa prancha, tá? E esse bastão que ele está segurando, ele está, né, amarrado a uma corda e essa corda está num barco que vai levar, vai puxar ele para ele fazer essas manobras. Que é diferente um pouquinho do esqui aquático. O esqui aquático, a ideia é a mesma, de uma lancha puxando, só que a diferença está ali no pé, ó. O esqui são dois esquis ali, tá? Duas pessoas também que precisam, uma pessoa para puxar o barco, óbvio, e a outra que vai fazer o movimento. Requer equilíbrio e pode atingir até 80 km por hora. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Escolha uma prática corporal de aventura realizada no meio aquático. Escreva sobre ela e elabore um desenho. O que você vai fazer então? Você vai escolher qualquer uma dessas que a gente viu, que é uma prática corporal de aventura, que é realizada no meio aquático, dentro daquelas classificações, lembra? E escrever sobre ela bem sucinto e elaborar um desenho. O desenho é teu. O que caracteriza essa prática que você escolheu, certo? Já voltamos.
voltamos. A ideia é que vocês tenham feito qualquer coisa que você olhe e represente aquela prática que você escolheu. Tenho certeza que deve ter saído coisas muito boas. Continuando agora, a gente vai vendo vários, tá? Então, eu acho que vocês vão identificar que a gente viu água e a gente vai vendo no decorrer da aula. A ideia é que vocês visualizem mesmo. Eu acho que muito legal quando vocês conseguem associar o nome à prática. A ideia dessa aula é essa. A asa delta é um planador de tubo de alumínio e velas de tecido. Tá? A asa delta está aqui, o meio aí é no aéreo. O balonismo é praticado com balão de ar quente. Então, aqui embaixo, onde fica essa base, ali em cima as pessoas ficam aqui e em cima fica um ar quente, jogando ar quente, que vai fazer com que esse balão ele infle e ele suba. Paraquedismo, salto em queda livre com paraquedas. Então, você vai saltar com um paraquedas. E o bug jump, que é um salto com uma corda elástica. Então, você vai saltar e vai ter uma corda presa a você que vai te segurar, ela é elástica, até você parar o movimento. E o parapente ou paraglider, que é a modalidade de voo livre. Aí é utilizado um equipamento que utiliza um motor, que vai fazer você subir. Base jump, que é saltar com paraquedas que abrem baixas altitudes, então você escolhe uma altitude baixa, não tão baixa, e você vai saltar para dar tempo desse paraquedas abrir, adrenalina aí na descida. E o wingsuit, que é realizar voos de alta performance com macacões com asas. Geralmente quem faz isso são os paraquedistas e óbvio que as pessoas que praticam têm muito treino para fazer esse tipo de coisa que está ali na imagem de vocês. E acontecem acidentes também, alguns de vocês já talvez tenham visto, algumas pessoas já chegaram a falecer por conta dessa prática. E segundo exercício, liste quais equipamentos você acredita que sejam necessários para as práticas corporais de aventura. Nós vimos várias práticas já, você conhece mais algumas. O que você acha que precisa para, pode colocar no todo, tá? Para fazer uma prática, para realizar uma prática corporal de aventura. Logo voltamos.
E aí? Capacete, joelheira, só que na imagem tem um monte, né? Às vezes munhequeira, dependendo do que está fazendo, cotoveleira, a roupa apropriada, né? Então, existem vários equipamentos muito importantes de segurança. Paraquedas, né? Mosquetão, depende do que você vai fazer. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês colocaram várias coisas aí. Continuando, o montanhismo é subir montanhas através de escalada. Cicloturismo, viajar com uma bicicleta como meio de transporte. Então, você vai de um ponto a outro, uma cidade a outra, com a bicicleta. Arvorismo, travessia de um percurso suspenso pela copa das árvores. Então, uma travessia que é realizada pela copa das árvores. Óbvio que isso já é montado, como está aqui na imagem. BMX, né? Que são bicicletas especiais em pistas de terra. O mountain bike, ou MTB, que são bicicletas em estrada de terras e trilhas. São diferentes, já falamos sobre as diferenças. E o motocross, que são motocicletas off-road, lugares com obstáculos também. Eles praticam o motocross. Corridas, quando a gente fala de corridas, a gente não está falando do atletismo, a gente não está falando de maratona, a gente está falando da prática corporal de aventura. Então, são locais como montanhas, a corrida de orientação, né, a corrida de aventura. Então, eles escolhem um local, né, não é na rua, como, né, corridas que a gente é mais acostumado de ver. São essas que são mais de aventura mesmo. Aí tem o slackline, que é equilibrar-se e realizar manobras em uma fita. A escalada, que é escalar paredes de rochas, ou então paredes que são montadas, né, indoor. Sandboard, descer dunas de areia utilizando uma prancha. Esqui na neve, equilibrar-se em cima de esquis e deslizar sobre a neve. Olha que legal, ele esquiando lá, que manobra sensacional. E o snowboard, que é equilibrar-se sobre uma prancha na neve ou em costas das montanhas. Estão vendo como eu disse, ó, eles são muito parecidos, porém locais bem diferentes. Parkour, arte de deslocamento. Skate, deslizar sobre o solo usando uma prancha com rodas, de uma maneira bem simples, para entender o que é um skate, né? E rolimã, carrinho de madeira e rolamentos de aço. Patinação, praticado no gelo também, tá? Ou no piso. No gelo é uma lâmina de aço e no piso ele é mais rígido e é feito com rodas. E o rapel, descer uma vertente ou paredão na vertical com corda dupla. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Escreva em seu caderno 2 práticas corporais de aventura que podem ser realizadas nos seguintes ambientes. 2 só. O que eu posso realizar no ambiente aéreo, no ambiente urbano e no ambiente terrestre? Você vai escolher 2 práticas das que a gente viu ou que você não vimos, professora, mas eu lembro de uma. Escolhe 2 e coloca aqui, encaixa aqui nas opções que a professora deixou para vocês. Logo voltamos.
colocaram várias coisas, às vezes a gente coloca coisas que são mais próximas, que façam mais sentido para nós, né? Por exemplo, eu ando de skate, então eu vou colocar o skate ali no terrestre, né? Eu gostaria de fazer parkour, ou coisas que a gente gostaria de fazer também. É legal de ver essa associação, essa proximidade que vocês tentam chegar, né? Às vezes é porque você gosta, nossa, eu gostei daquele que a professora mostrou, vou colocar isso. Então, é aí que a gente consegue identificar algumas características suas também, tá? E retomando o que a gente viu na nossa aula de hoje, nós vimos sobre os esportes radicais. Por que a professora colocou esportes radicais? Porque ela também, né, os esportes radicais, a gente está mudando essa nomenclatura para práticas corporais de aventura, mas basicamente é a mesma coisa. Então, a gente viu sobre as suas definições, as classificações e os exemplos, e falando um pouquinho sobre cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, alunos. E até breve. Tchau, tchau.